Olá, dando continuidade ao estudo da competência, vamos para o terceiro passo. Lembrando que o primeiro passo é a delimitação da competência ratione matéria. O segundo passo é verificar a competência ratione persona. E o terceiro passo, que é o que nós vamos ver agora, é a delimitação da competência territorial ou ratione loci, ou em razão do território. O CPP, no artigo 70, ele adota a teoria do locus comissi delicti, ou seja, a teoria do resultado. Lugar do crime, em regra, é o lugar que vai ser competente para processar e julgar onde o crime se consumou. Então, a competência em razão do território, em regra, será delimitada pela análise do lugar da consumação do delito. Ou seja, o locus comissi delicti é a teoria do resultado adotado no artigo 70 do CPP. E quando o crime for tentado? Quando o crime for tentado, a gente aplica a mesma regra, só que observando os últimos atos executórios. O CPP ele traz algumas regras subsidiárias, como vocês podem ver aí no slide. Por exemplo, é possível determinar a competência territorial pelo lugar em que for o domicílio do réu? Sim. No caso da ação penal privada, exclusiva e personalíssima, o querelante, que é o detentor da ação penal, ele pode optar pelo lugar do domicílio ou residência do réu. Isso não se aplica para a ação penal privada subsidiária e concorrente. Se não for conhecido o lugar em que o crime se consumou, aí, nesse caso, também será observado o domicílio ou residência do réu. Exemplo, vamos imaginar que encontraram boiando na Baía de Guanabara um cadáver. Um cadáver vítima de um crime, que pode ser um homicídio doloso, um homicídio culposo, uma lesão corporal seguida de morte. O fato de ele ser encontrado boiando, por exemplo, em Saquarema, não quer dizer que o crime tenha sido praticado nas regiões dos lagos, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Esse crime pode ser praticado em Niterói, pode ter sido praticado no Rio de Janeiro, na capital, no estado, e foi parar na praia, por exemplo, de Itaúna, em Saquarema, na região dos lagos, do Rio de Janeiro. Se não conseguir identificar o lugar da consumação, mas identificarem quem é o possível autor deste crime, a denúncia será oferecida no lugar da sua residência ou do seu domicílio. Em relação ao homicídio, quando ocorre um homicídio plurilocal, o que seria isso? A conduta no lugar, o resultado em outro. Exemplo, o sujeito sofreu 10 facadas em Belo Horizonte. Foi levado para um hospital em Ipatinga. Lá ele vai a óbito. Nós temos um homicídio plurilocal. A conduta se deu em BH, o resultado em Ipatinga. Nessa hipótese, se a gente seguir o artigo 70 do CPP, que adota a teoria do resultado, do locus comissi delicti, o que vai acontecer? Esse sujeito que deu as facadas vai ser processado, julgado em Ipatinga. Mas, sob aspecto da instrução probatória, o que é mais interessante? Que ele seja julgado no lugar onde foram praticadas as condutas. Ou melhor, a conduta, né? As 10 facadas. Por quê? Porque fica mais fácil para a colheita das provas. Mais fácil para ouvir as testemunhas, peritos. A própria perícia foi feita naquele lugar. Por essa razão, há um entendimento majoritário de que no caso de crime plurilocal, especificamente no caso do homicídio plurilocal, que seria o tribunal do júri do lugar onde se deu a conduta. Portanto, nesse exemplo, seria Belo Horizonte.
O artigo 6º do Código Penal, ele trata da teoria da ubiquidade, também chamada teoria mista, que não resolve a questão da competência. O artigo 6º do Código Penal, que trata do lugar do crime, é para efeitos de lei penal no espaço. No que diz respeito à competência territorial, o artigo 70 adotou como regra a teoria do resultado. E no caso de crimes à distância, né? Quando a conduta acontece no nosso território, o resultado fora desse ou vice-versa, a gente vai aplicar o do local onde o crime se consumou ou onde foram praticados os últimos atos executórios. E se o crime tiver sido praticado fora do território nacional? Nós vamos ver nos artigos 88, 89 e 90 algumas regras subsidiárias ao artigo 70. Mas em relação a essa questão de crimes praticados extraterritório, eu remeto vocês ao artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade. Lá no artigo 7º do CP, você vai encontrar em que situações a lei penal brasileira poderá ser aplicada para um crime cometido no estrangeiro. E no que diz respeito às infrações de menor ou de pequeno potencial ofensivo? Se vocês observarem o artigo 63 da Lei 9.099 de 95, ele traz uma redação que gera controvérsia quanto à delimitação da competência ratione loci, ou seja, em razão do território. Que controvérsia é essa? Há quem entenda que o artigo 63 da Lei 9.099 não resolve a competência ratione loci. E aí nós sabemos que quando uma lei processual penal especial é omissa, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Então, no caso da Lei 9.099 de 95, para quem entende que o artigo 63 não resolve a competência territorial, aplicar-se-ia o artigo 70 do CPP, que adota a teoria do resultado. Outra parte, majoritariamente, entende que o artigo 63 resolve, sim, a competência ratione loci dos juizados especiais criminais. Entendem que o artigo 63 adotou a teoria da atividade, ou seja, será competente o GCRIM do lugar em que foi praticada a conduta. Na prática, imaginem uma carta-bomba visando uma lesão leve enviada do Rio para São Paulo. São Paulo, a vítima abre a carta-bomba, ela explode e sofre as lesões leves, que era o dolo do sujeito ativo lá do Rio de Janeiro. A conduta dessa infração de menor potencial ofensivo, artigo 129 caput do Código Penal, foi praticada no Rio, mas o resultado se deu em São Paulo. Então, aquela doutrina minoritária que entende que o artigo 63 da 9.099 não resolve competência ratione loci, a gente aplicaria o artigo 70 do CPP subsidiariamente, e aí seria competente o GCRIM de São Paulo. A maioria, por sua vez, entende que seria do Rio de Janeiro, porque o artigo 63 adotou, sem dúvida alguma, para essa corrente, a teoria da atividade. Artigo 88. Aquela situação do crime praticado no estrangeiro. Imagine um alemão que na Itália tenta matar o nosso presidente da República. Se você olhar o artigo 7º do Código Penal, inciso 1, que adotou o princípio da defesa real ou de proteção, essa é uma hipótese que, mesmo tendo sido crime praticado no estrangeiro, a gente vai querer aplicar a nossa lei penal. Trata-se de extraterritorialidade, inclusive incondicionada. Agora, dentro do Brasil, qual estado vai ser competente para processar e julgar esse alemão que tentou matar o nosso presidente da República na Itália? Se esse alemão, em algum momento, morou no Brasil, a gente vai verificar
qual foi o último lugar de residência e domicílio dele, e aí aquele estado, aquela comarca, vai ser competente. Se não, a gente vai para Brasília, Distrito Federal. O artigo 89 e o artigo 90 tratam da competência ratio loci quando o crime é praticado a bordo de embarcações ou dentro de aeronaves. E aí ficou determinado que seria o local de último porto, no caso da embarcação, ou de último pouso, no caso da aeronave, que ficaria responsável por processar e julgar aquele crime ali praticado. Em relação a perpetuatio jurisdictionis, a gente vai conversar sobre essa situação que, de certa forma, diz respeito à competência ratio loci quando a gente falar de conexão e continência. Outra observação que eu coloquei no slide, que vocês podem observar, diz respeito ao estelionato, quando é por cheque sem provisão de fundos. Súmula 521 entende que a competência é do local onde se deu a recusa, e não do local onde houve a obtenção da vantagem. Falso testemunho por precatório, o que seria isso? Existe possibilidade de delegar competência de forma externa, é a chamada delegação externa de competência, de uma comarca para outra. Vamos imaginar, por exemplo, que uma testemunha mora numa comarca X e o processo está em curso na comarca Y. O que o juízo da comarca Y faz? Remete ao juízo da comarca X uma carta precatória para que aquela testemunha seja ouvida. Vamos imaginar que essa testemunha, ouvida na comarca X, para o processo que corre na comarca Y, venha a cometer falso testemunho, crime previsto no artigo 342 do Código Penal. Quem é que vai ter competência para processar e julgar essa testemunha que mentiu num processo na comarca Y, mas que deu depoimento na comarca X? A comarca X, que foi o local onde ela mentiu, onde ela prestou o depoimento, mesmo sendo em razão de um processo que corre em outra comarca. Em relação ao uso de documento falso, o sujeito que usa o documento não é aquele que falsifica o documento, mas ele vai ser processado e julgado no local onde se deu a falsificação, independente do uso ter ocorrido em outro lugar. Bom, o quarto passo para delimitar a competência é a distribuição, que ocorre quando você tem a competência em razão do território com duas ou mais varas igualmente competentes. Por exemplo, uma comarca que tem 5 varas criminais. Você pode escolher a vara criminal que você quer que o processo corra? Não. Então, vai ser feito um sorteio através da distribuição livre e isso vai cair em uma daquelas 5 varas. Isso só não vai acontecer se já tiver algum juízo prevento. Por exemplo, aquela comarca que tem 5 varas criminais. Na fase de inquérito, o juízo da 2ª vara criminal expediu mandado de busca e apreensão. Quando ele lá atrás, durante a fase do inquérito, expede mandado de busca e apreensão, ele passa a ser o juízo prevento para a futura ação penal. Então, se tiver denúncia ou queixa-crime, ela vai ter que ir para a 2ª vara. Obviamente que isso vai acabar quando a gente tiver, quando entrar em vigor o juízo de garantias.